Desbloqueio e ressignificação é a chave de hoje. Eu tenho certeza que você que está me ouvindo deve ter vários bloqueios na sua vida, assim como eu também tenho. Todos nós temos muitos bloqueios. Muitas vezes vocês acham, eu tenho trauma disso. É um bloqueio que você teve. Sempre esses bloqueios são da infância, da primeira infância, mas tem estudos científicos que dizem que a gente carrega bloqueios até de 4 gerações e a gente pode passar também para 4 gerações futuras. Então, a maior parte, a gente já nasce com bloqueio hereditário. Muita gente não vai acreditar do que eu vou falar, mas a gente já carrega um bloqueio lá do Adão. Aquele bloqueio que, ele não desfrutou, foi comer a fruta proibida e tal, enfim, não vou entrar no assunto. Mas a gente carrega até esse bloqueio, a gente carrega inconscientemente. Aí vem os bloqueios que a gente carrega dos pais, dos avós, lá da primeira infância. Só que existe assim, bloqueios positivos e bloqueios negativos. Tem bloqueios que é bom na nossa vida. Bloqueio positivo tem o seu lado bom. Mas é claro que mesmo sendo bloqueio positivo, ao longo da vida a gente tem que ir tirando. Por exemplo, um bloqueio positivo bom. Quando desde pequeno a gente escuta assim, não pode tomar bebida alcoólica. Faz mal para a saúde. Então esses são os bloqueios bons. Não faça isso, não pode correr com o carro, que é perigoso. Então, tem bloqueios que é para nos proteger. Bloqueios que vêm dos nossos pais, que a gente fica com medo depois de fazer aquilo, que é para nos proteger. Mas igual quando a gente fala para a criança, não corre que você vai cair, não sobe aí que você vai cair. Vai sendo bloqueios que a gente vai colocando que pode tornar-se um adulto inseguro. Porque tudo que vai fazer a gente fala que é perigoso, aí quando cresce, vai tornar um adulto inseguro. Muita gente carrega esse bloqueio, muita gente tem insegurança e é por causa disso. A maioria dos bloqueios de segurança é devido ao bloqueio de paternidade, que vem dos nossos pais. A maioria desses bloqueios. Mas você tem que ir descobrindo e ressignificando. Então, ressignificação. Por que eu tenho medo disso? Por que eu tenho medo de dirigir? Aí você vai lembrar que quando você era pequeno, alguém falou para você que dirigir era perigoso, que você podia bater o carro, morrer. Mas então, você entra nessa criança e ressignifica. Fala assim, é perigoso se eu for imprudente, se eu não seguir as leis de trânsito, se eu não fazer isso. Então, a partir de hoje, eu não tenho medo mais. Ressignifica isso para sua vida e tira isso. Tem gente que tem bloqueio, enfim, vários bloqueios. Vou dar uma resumida aqui. Mas a maioria, os bloqueios mais comuns é de aprendizagem, de autoconhecimento, de procrastinação, bloqueio de religiosidade, assim, enfim, vários bloqueios desse, né? Às vezes você não consegue aprender, vai estudar e fala, nem vou estudar porque eu sou burro, não vou aprender. Você tá falando isso porque alguém lá na sua infância disse pra você que você era burro. Às vezes o seu professor disse que você era um burro, ou seu pai ou sua mãe, e isso ficou em você. Nossa, eu não consigo aprender porque eu sou um burro. Então você tem que ressignificar, lembrar do que trouxe esse bloqueio para você, lembra e vai e sente naquele lugar, vai até aquele lugar, ressignifica, fala, não, eu sou imagem e semelhança de Deus, sou capaz de aprender igual qualquer um e vou estudar e vou aprender. Papai, você estava errado, mamãe, você estava errada. Não é isso, professor, você estava errado, eu não sou burro. Coloca isso na sua cabeça e bola para frente. Então, tem pessoas que você abre assim o guarda-roupa. Isso já aconteceu comigo. Tipo assim, tem sapato que não tem onde guardar mais. Por quê?
Às vezes lá na infância não tinha, né, o sapato, muito sapato, né, e tinha vontade de ter e não teve. Aí hoje aquilo criou um bloqueio, tipo assim, que quando você tem condição, aí você começa a comprar, comprar, comprar. Pra quê? Não tem significado ter um monte de coisa. A gente precisa viver apenas com o necessário. Então você tem que descobrir por que você faz aquilo. Por que eu estou fazendo, tomando esse tipo de atitude? Então, volta naquela chave que eu falei para você dos porquês. Façam pergunta e descubra o porquê está acontecendo aquilo. Por que você tem necessidade de aprovação? Tem muita gente que tem necessidade de aprovação dos outros. A pessoa tem que elogiar. Você tem que parar de ter necessidade de aprovação. Eu sou exemplo vivo disso, que sempre tive necessidade de aprovação dos outros. Acho que até devido à minha deficiência, eu não me sentia, tipo assim, que eu tinha não era perfeito em algo que era a minha visão, eu queria ser perfeita em tudo que eu fazia. Eu sempre tive esse perfeccionismo, tem que ser tudo perfeito. E depois que eu descobri isso, eu faço como dá, não precisa ser perfeito. Porque às vezes, se não fosse sair perfeito, eu não fazia. E muitas vezes, se você ficar esperando a perfeição, você não vai realizar aquilo que é para ser feito, né? E uma coisa que eu vou falar, a perfeição é o motivo de você não fazer muitas coisas que você tem vontade, quando você busca a perfeição. Grave isso. Então, outra coisa, daí eu bloqueio de aprovação. Tudo tinha que aprovar, as pessoas tinham que aprovar aquilo que eu estava fazendo. Hoje não, eu faço por mim, não precisa ninguém aprovar. Se eu estou feliz com aquilo, beleza, faço. Bloqueio de aprovação, falei. Outro que é bem comum é de aceitação das pessoas, de aprovação. O que as pessoas vão falar de mim? Isso, né? É de autoaprovação. O que vão falar de mim? Inclusive, se eu tivesse esse bloqueio, eu não estaria nem fazendo esse vídeo, né? O que as pessoas vão falar? O que elas vão achar? O que a Marilza está falando esse monte de coisa? Quem é a Marilza para falar? Imagina se eu deixasse esses pensamentos tomar conta da minha cabeça. Esses pensamentos vêm, mas você tem que ressignificar, você tem que tirar isso e falar, eu não preciso da aprovação de ninguém. Então tem todos esses bloqueios e começa sempre na infância. Um bloqueio que eu vou falar de mim, assim, que um bloqueio que eu tenho, que eu tô tentando tirar. Desde pequena, a minha mãe falava assim, nossa, a roupa nova é para sair de casa, é para ir na missa, então você tem que guardar a roupa nova. E eu peguei isso para minha vida tanto que eu compro roupa e não uso roupa. Pelo menos comprava e não usava, né? E deixava para mim sair de casa. Só que eu não saio de casa. Onde a gente mora, né? Onde eu moro aqui, não tem, né? Não tem um shopping para você ir, não tem assim coisas de lazer, né? O máximo você vai na missa, o máximo você vai numa lanchonete ali, o máximo. Então não tem muita coisa, né? Para sair. Então, eu deixava minhas roupas guardadas. Eu ia trabalhar com roupa velhas e deixava minhas roupas que acabava saindo de moda e a roupa estava novinha, eu não tinha usado a roupa. Isso acontecia com tudo, com perfume, com joias, né? Joias não é, mas brincos, essas coisas, tudo eu guardava. Pulseira, relógio, eu guardava para sair. Então, tipo assim, eu não contava, trabalho eu não contava, né? Como passeio, então, né? Ia trabalhar, eu ia para a escola toda mulambenta e com as minhas coisas guardadas aqui. Saindo de moda, estragando, daí eu enjoava daquela peça, de tanto que eu abria o guarda-roupa e via aquela peça, enjoava, não queria mais, acabava dando para as pessoas, porque esse bloqueio eu não tenho, que é o bloqueio de acúmulo, eu não tenho. Fica ali e eu acabo usando as roupas velhas e dando as roupas novinhas para as pessoas, porque o enjoo da roupa tá ali. Então, isso minha mãe também me ensinou que tem que dividir. Isso é um bloqueio também, porque você não tem que dar tudo que você tem para as pessoas, né? Por exemplo, o dinheiro. O dinheiro serve para 3 finalidades: sobrevivência, realizar os seus sonhos, as coisas que você tem vontade, e para ajudar as pessoas. Então não adianta você inverter. E eu sempre invertia essas coisas. Primeiro eu achava que o dinheiro é para ajudar as pessoas.
Tanto que eu dou presente demais, todo mês eu tô dando presente para alguém, para 2, 3 pessoas, sempre lembro do aniversário, vou dando presente, mas eu sou uma pessoa que não ganho quase presente, né? Ganho sim, graças a Deus ganho, mas não ganho de todo mundo, né? Então eu tenho essa necessidade de estar dando as coisas para as pessoas. Não sei se é porque na minha infância eu não ganhava coisa de ninguém, nunca fui, né, de ganhar, então hoje eu quero dar. Então, eu aprendi isso, tô aprendendo a ressignificar isso, que eu não tenho que ser igual uma louca dando as coisas para todo mundo, né? Eu tenho que primeiro me dar. E eu não dava para mim, eu não compro coisas para mim, eu compro coisas para os outros, para mim não. Então, se você tem esse bloqueio, primeiro eu tenho que me dar o presente, para depois dar para outras pessoas, né? Então, meu filho falando, então você compra coisa pra mim, então. Olha, ouviu isso, tá falando. Então, assim, vai ficar bem grande, mas é que eu queria falar sobre isso. Então, e muita gente carrega esses bloqueios, né, que muitas pessoas chamam de trauma, tem trauma disso. Então, descubra qual é o seu bloqueio, descubra qual é o seu trauma e ressignifica. E saiba que os seus pais fizeram o melhor que eles pôde fazer pra você. Não condena os seus pais, porque quem condena os seus pais está indo contra a lei de Deus, que é o primeiro, o primeiro mandamento, honrar pai, não é um dos mandamentos, honrar pai e mãe. Então, ressignifica, mas vá lá no seu passado e discorda com seu pai, discorda com sua mãe, discorda com seu avô, discorda com seu professor, discorda com o padre da sua igreja, discorda com o pastor da sua igreja. Olha, você reparou que a maioria dos bloqueios começa com P? Pai, professor, pastor, padre, muitas coisas assim. E, não tem nada a ver isso, tá? Mas coincidentemente. Então, assim, e vai lá e ressignifica. Fala, não, você não está certo disso, você está errado disso. E ressignifica. Presta atenção nisso que eu vou falar. Não importa o que as pessoas fizeram com você. O que importa é o que você fez com o que fizeram com você. Entendeu? Não importa o que fizeram com você. Não importa o que você fez com aquilo que fizeram com você. Muitas pessoas, devido à minha deficiência, muitas pessoas, a maioria das pessoas, eu acho que quase 99% das pessoas achavam que eu não ia ser capaz, que eu não ia ser... não ia ser alguém na vida, entre aspas, porque todo mundo é alguém, tá? Mas deu pra entender o que eu quis dizer, né? Não ia ser alguém na vida. Então todo mundo falava isso. E quando eu ouvia isso de alguém, eu transformava aquela indignação, aquela raiva que eu tinha, eu ressignificava ela. Sem ter o conhecimento que eu tenho hoje, eu estava ressignificando. Eu ressignificava e falava, o quê? Agora que eu vou fazer. E eu sou assim. Se alguém fala que eu não vou dar conta de fazer aquilo, aí que eu quero fazer para mostrar para a pessoa que eu sou capaz. Então isso é uma coisa boa que eu desenvolvi em mim, sabe? Então você faz isso. Então não importa que as pessoas falaram ou fizeram para você. Importa o que você fez com aquilo que fizeram para você. Isso que importa. Então pega isso. Então, para de querer ser aceito pelas pessoas, para de querer ser bem visto pelas pessoas, tá? Esteja de bem com você mesmo. Para de querer mostrar uma imagem que você não é para as pessoas. Para de querer que as pessoas acham isso de você ou aquilo de você. Seja quem você é, esteja feliz com você. Porque enquanto você viver para fazer o outro feliz, mostrar para os outros aquilo que você sabe que você não vai ser feliz. Então, seja quem você é e seja feliz dessa forma. Ah, não tô feliz comigo? Por quê? Vai naquela chave do porquê. Por que não tô feliz comigo? Ah, porque eu tenho esse hábito, isso e aquilo. Então, sabe o que você faz? Faça esse porquê e descubra o porquê. E fala, não, vou mudar isso. Ah, eu não tô feliz porque eu falo demais. Eu falo demais, então vou falar menos. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para mudar isso, né? Então tem gente que tem o bloqueio da pornografia, do alcoolismo, da fofoca, gente. Tem gente que tem bloqueio da fofoca. Tem que fofocar. Por que você fofoca? O que isso vai te trazer de bem na sua vida? Então pare
de fazer isso. Para de ser escravo dessas coisas. Já tem a chave lá da liberdade. Seja liberto, liberte-se desses vícios, desses maus vícios, né? Se for para ter bloqueio, o que é um bloqueio? Bloqueio é o cérebro, é como se fosse um curto-circuito do cérebro. Quando acontece um curto-circuito, não é tipo assim, é uma sobrecarga de energia. Se você liga todos os aparelhos da sua casa, dá uma sobrecarga de energia, daí para não queimar o chuveiro, o liquidificador, o secador de cabelo, o que acontece? Dá um curto-circuito, cai a chave e desliga tudo, para não queimar, para proteger. O cérebro é a mesma coisa, o bloqueio é o cérebro tentando te bloquear, falando que você não dá conta, você tem que lutar contra o seu cérebro. Porque o cérebro não quer gastar energia. Apesar do cérebro, né, não ocupar tanto espaço no nosso corpo, ele é o que mais consome energia do nosso corpo. Então, ele precisa, o cérebro é que faz tudo funcionar no nosso corpo, né? Através do cérebro funciona tudo, o pulmão, o coração, o rim, tudo. Então, o que o cérebro que ele quer fazer? Ele quer poupar energia para fazer o que ele acha que é importante para ele. Então, você vai fazer uma coisa, seu cérebro fala, não, você não é capaz, não, você não pode. Então, teu cérebro se sabotando, ele está dando um curto-circuito para poupar energia e para te proteger. Tipo assim, você fala, eu quero falar em público, eu quero fazer essa live aqui. Não faz não, porque senão os outros vão falar de você, vão falar que você está querendo virar uma blogueira e aí você vai ficar triste com isso, você vai ficar mal e vai ficar de cama. É seu cérebro tentando te proteger. Esses bloqueios. Então, aprenda isso, saiba disso e começa a te desbloquear e ressignificar, tá? E você, tipo assim, sabia que você não consegue largar de um vício? Você consegue ressignificar o seu vício? Se eu tenho vício em algo e eu não quero mais ter vício naquilo, ressignifica aquilo. O que eu posso trocar por isso? Eu gosto muito de sentar no sofá e ficar jogando celular. Mas eu não gosto, mas não quero mais isso. Então, vou trocar toda vez que me der vontade de sentar no sofá para jogar, né? Jogar teu tempo fora. Eu vou fazer o quê? Eu vou catar um livro e vou ler. Eu vou ressignificar esse vício. Eu vou trocar por outra coisa. Ou vou fazer uma caminhada na minha rua. Entendeu? Então, hoje ficou enorme. Me empolguei. Na verdade, isso seria um teste, mas eu acho que eu já vou postar esse mesmo. Até esqueci de conectar o microfone. Não sei como que vai estar o som. Mas, já que eu falei bastante, vou colocar esse, não sei se você vai ter paciência de ouvir, mas eu acho que, né, quem chegou até aqui no final, parabéns para você que chegou aqui no final, porque às vezes é isso que você precisava ouvir para você decolar na sua vida, tá bom? Então, beijo, fique com Deus.